Capítulo 10. Diferentes coroas e lugares celestiais. 1. O céu é conquistado somente pela fé. 2. O céu conquistado pela força. 3. Diferentes coroas e lugares celestiais. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, 1-3. Para um atleta olímpico, ganhar uma medalha deve ser um momento muito marcante, afinal ele pôde conquistá-la não por um acaso, mas depois de muito tempo de um treinamento brutal, para que suas habilidades fossem melhoradas além da abstenção de seus hobbies e comidas favoritas. Ele conseguiu suportar todo o treinamento pesado, devido ao seu forte desejo pela medalha de ouro e sabia que seu esforço seria lindamente recompensado. O mesmo acontece com os cristãos. Na corrida espiritual para o reino dos céus, temos de lutar o bom combate da fé, bater em nossos corpos, na carne, e escravizá-los, se quisermos receber o melhor prêmio. As pessoas do mundo fazem grande esforço para receber glória e prêmios mundanos. O que, pois, devemos fazer para receber o prêmio e a glória no eterno reino dos céus? As Escrituras dizem em 1 Coríntios 9, 24 e 25, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Essa passagem nos encoraja a termos autocontrole em todas as coisas e a corrermos sem cessar, ansiando pela glória que desfrutaremos em breve e eternamente. Examinemos, então, em detalhes, como podemos possuir o reino dos céus de glória e como alcançar uma melhor habitação celestial. 1. O céu é conquistado somente pela fé. Existem muitas pessoas que, apesar de terem honra, poder, riqueza, prosperidade e muito conhecimento, não sabem de onde o homem vem, para que vive, e para onde ele vai. Elas simplesmente acham que o homem nasce, come, bebe, vai à escola, trabalha, se casa e vive até voltar ao pó, depois de sua morte. Todavia, aqueles que pertencem a Deus, que aceitaram Jesus Cristo, não pensam de tal maneira. Eles sabem que seu Pai verdadeiro é que lhes dá a vida, porque acreditam que ele criou o primeiro homem, Adão, e permitiu que ele e seus descendentes se multiplicassem, dando a eles a semente da vida. Portanto, vivem para glorificar a Deus quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, pois sabem a razão pela qual foram criados. Também vivem de acordo com a vontade de Deus por saberem que serão salvos, irão para o reino de Deus e terão a vida eterna, e que, se não estivessem no caminho do Pai, poderiam ser punidos com o fogo eterno no inferno. Aqueles que têm fé são filhos de Deus com cidadania do céu. O Pai quer que saibam claramente sobre o reino dos céus e que sejam cheios de esperança por seus aposentos ali, pois quanto mais pessoas souberem a respeito do reino dos céus, mais ativamente poderão viver com fé nesta vida. Podemos ir para o céu somente pela fé, logo, somente aqueles que são salvos pela fé irão para lá. Mesmo se tivermos muito dinheiro e toda a honra e poder, não podemos ir para lá com nossas próprias forças. Só aqueles que têm o direito de filhos de Deus, aceitando Jesus Cristo e vivendo pela sua palavra podem ir para o céu e desfrutar das bênçãos e da vida eterna. A salvação nos tempos do Velho Testamento. Isso significa que quem não sabe nada sobre Jesus não pode ser salvo? Não, não é o caso. O tempo do Velho Testamento era o tempo da lei, ou seja, as pessoas recebiam a salvação dependendo se viviam ou não de acordo com a lei, a palavra de Deus. No entanto, nos tempos do Novo Testamento, depois que João Batista veio a esse mundo e testemunhou Jesus Cristo, as pessoas têm sido salvas pela fé nele. Até mesmo em nosso tempo há pessoas que não aceitaram Jesus Cristo, porque ainda não tiveram uma oportunidade de ouvir sobre ele. Tais pessoas não seriam julgadas por sua consciência. Para mais sobre isso, leia a mensagem da cruz. Hoje,
Muitas pessoas parecem interpretar mal a vontade de Deus a respeito da salvação. Acham, muitas vezes, que uma pessoa pode ser salva só se professar sua fé com seus lábios, dizendo: Eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, porque, nos tempos do Novo Testamento, Deus nos dá a graça da salvação através de Jesus Cristo. Essas pessoas acham que não precisam tentar viver pela sua palavra e o pecado, na verdade, não é um grande problema, o que é algo absolutamente falso. O que, então, significa ser salvo pelas obras no Velho Testamento ou pela fé, no Novo Testamento? Jesus não veio a este mundo para salvar aqueles que não vivem de acordo com a palavra de Deus, ele veio para direcionar as pessoas a viver segundo a sua palavra, não apenas por obras, mas também em seu coração. É por isso que Jesus declara em Mateus 5:17: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Ele também nos lembra que quando cometemos um pecado em nosso coração, esse já é considerado pecado. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5:26 e 27. A salvação nos tempos do Novo Testamento. Nos tempos do Velho Testamento, mesmo se uma pessoa cometesse adultério em seu coração, aquilo não era considerado pecado, a menos que ela o colocasse em atos. Só quando o adultério era cometido na ação, a pessoa era considerada pecadora e o povo a apedrejava até a morte. Deuteronômio 22:21 a 24. Da mesma forma, se alguém era muito mau em seu coração, tinha intenções de matar e roubar, mas não as demonstrava em obras, ele poderia ser salvo porque não era considerado culpado de pecado. Então, vamos dar uma olhada em 1 João 3:15 para entendermos o que significa ser salvo pela fé nos tempos do Novo Testamento. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nos tempos do Novo Testamento, mesmo se a pessoa não pecar em obras, não pode ser salva se pecar no coração, pois ambas as coisas são pecado. Portanto, no Novo Testamento, alguém com a intenção de roubar já é um ladrão, se olha para uma mulher desejando-a, já adulterou, e se odeia seu irmão e pensa em matá-lo, já é um assassino. Sabendo disso claramente, devemos receber a salvação mostrando a Deus a nossa fé em obras sem pecar em nosso coração. Devemos nos livrar das atitudes e desejos da natureza pecaminosa. Na Bíblia, podemos achar frequentemente termos como a natureza pecaminosa, carne, as obras da carne, o corpo de pecado, e assim por diante. Contudo, é muito difícil achar pessoas que saibam o verdadeiro significado desses termos, até mesmo dentre os crentes. De acordo com um dicionário, não há diferença de significado entre carne e corpo, mas de acordo com a Bíblia, são duas coisas com dois significados espirituais diferentes. A fim de entendermos tais termos, precisamos primeiro conhecer o processo pelo qual o pecado veio ao homem. O primeiro homem como um espírito vivo era uma pessoa espiritual sem qualquer inverdade em si, porque Deus lhe tinha ensinado apenas o conhecimento da vida. A morte, no entanto, veio sobre ele quando cometeu um pecado de desobediência ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois não obedeceu à ordem de Deus em sua mente, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Como o Espírito, que havia exercido o papel de seu mestre, morreu, Adão não podia mais se comunicar com Deus. Além disso, ele como uma criatura, tinha de temer o Deus Criador e guardar o seu mandamento, mas não lhe obedeceu, mesmo sendo aquele o único e todo dever do homem. Foi expulso do jardim do Éden e teve que viver neste mundo, passando por lágrimas, sofrimentos, doenças e morte. Ele e seus descendentes vieram a cometer pecados, à medida que, gradativamente, se tornavam maus, de geração em geração. Nesse processo de se tornar manchado com o pecado, quando o conhecimento da vida dado originalmente por Deus é retirado do homem, chamamos esse estado de corpo, e quando os atributos pecaminosos são combinados com esse corpo, chamamos isso de carne.
Portanto, a carne é um termo genérico que se refere aos invisíveis, mas latentes atributos do coração de alguém, os quais são capazes de se desenvolverem e virarem ações, se a pessoa não se livrar deles. Quando dividimos e categorizamos a carne em atributos detalhados, chamamos então tais atributos de os desejos da carne. A inveja, os ciúmes e o ódio, por exemplo, são invisíveis, mas podem ser demonstrados em obras a qualquer hora, se estiverem em nosso coração. É por isso que Deus os considera pecado. Assim, se não nos livramos dos desejos da carne, eles são revelados em ação e, quando são, já passam a ser chamados de obras da carne. E quando as atitudes detalhadas da natureza pecaminosa são reunidas, são chamadas de carne. Em outras palavras, quando dividimos a carne em obras detalhadamente, as chamamos de obras da carne. Se temos a intenção de espancar alguém, por exemplo, esse tipo de coração pertence aos desejos da carne, e se chegamos realmente a bater na pessoa, então isso é uma obra da carne. Qual é o significado espiritual de carne como definido em Gênesis 6, 3? Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, pois este é carnal. Esse versículo nos lembra que Deus não quer estar para sempre com pessoas que não vivem pela sua palavra, mas cometem pecados e se tornam carnais. A Bíblia nos diz, entretanto, que todas as vezes, Deus estava com pessoas espirituais como Abraão, Moisés, Elias, Noé e Daniel, que só buscavam a verdade e viviam pela palavra de Deus. Portanto, sabendo que as pessoas carnais que não vivem pela palavra de Deus não podem ser salvas, devemos lutar e nos livrar rapidamente, não apenas das obras da carne, mas também de seus desejos. Os carnais não herdarão o reino de Deus. Uma vez que Deus é amor, Ele dá a todos aqueles que reconhecerem que são pecadores o direito de se tornarem seus filhos e dá a eles o Espírito Santo como um dom, se arrependerem de seus pecados e aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador. Quando recebemos o Espírito Santo como um dom, concebemos nosso espírito através do Espírito Santo e o nosso espírito morto é revivificado. Logo, podemos receber a salvação e ter a vida eterna, pois não somos mais carnais, mas espirituais. No entanto, se continuamos praticando as obras da carne, não somos salvos, porque Deus não estará conosco. As obras da carne são definidas detalhadamente em Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Jesus também nos diz em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Além do mais, ao dizer-nos mais e mais vezes na Bíblia que os injustos, que não vivem de acordo com a sua vontade, mas fazem as obras da carne, não podem entrar no céu. Deus quer que todos recebam a salvação só pela fé e alcancem o céu. Se queremos receber a salvação pela fé. Romanos 10, 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O tipo de fé que Deus deseja é o que acreditamos com o coração e confessamos com nossa boca. Em outras palavras, se realmente cremos em nosso coração que Jesus se tornou o nosso Salvador através da ressurreição no terceiro dia depois de sua crucificação, somos justificados, livrando-nos dos pecados e vivendo pela palavra de Deus. Quando confessamos com nossa boca, enquanto vivemos nesse caminho de acordo com sua vontade, podemos ser salvos, porque tal confissão é verdadeira. É por essa razão que Romanos 2, 13 diz:
Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. As Escrituras também nos dizem em Tiago 2:26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Podemos mostrar a nossa fé com obras somente quando acreditamos na palavra de Deus em nosso coração, e não, quando a armazenamos em nós apenas como mais um pedaço de conhecimento. Quando o conhecimento é plantado em nosso coração, as ações são consequências. Portanto, se antes odiávamos, podemos ser transformados em pessoas que amam. Se éramos ladrões, podemos ser transformados de modo a não roubar mais. Se ainda vivemos na escuridão, com amor pelo mundo e confessamos a nossa fé apenas com os lábios, ela está morta, pois não tem nada a ver com a salvação. Está escrito em 1 João 7: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando a verdade está em nós, no entanto, nós naturalmente andamos na luz, porque vivemos por ela. Tornamo-nos justos, devido à fé em nosso coração e saímos da escuridão indo para a luz, livrando-nos dos pecados. Do contrário, estaremos mentindo para Deus se ainda estivermos vivendo na escuridão, cometendo pecados e maldades. Assim sendo, devemos possuir rapidamente a fé acompanhada por obras. Devemos andar na luz. Deus nos ordena que lutemos contra o pecado ao ponto de derramarmos nosso sangue. Hebreus 12:4. Porque Ele quer que sejamos perfeitos como Ele é perfeito. Mateus 5:48. E santos como Ele é santo. 1 Pedro 1:16. Nos tempos do Velho Testamento, as pessoas eram salvas apenas pelo fato de terem atos perfeitos. Elas não tinham de se livrar dos pecados em seus corações, porque tal coisa era impossível de se fazer com suas próprias forças. Se pudéssemos nos livrar dos nossos pecados por conta própria, Jesus não teria que ter vindo em carne. No entanto, como não podemos resolver o problema do pecado e nem ser salvos pela nossa própria força ou habilidade, ele foi crucificado, e dá, a qualquer um que creia nisso, o Espírito Santo, como um dom e o leva à salvação. Dessa forma, podemos nos livrar de todo tipo de maldade com a ajuda do Espírito Santo e participar da natureza divina por causa dele. Ele vem para o nosso coração e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, não devemos nos satisfazer só com o fato de ter aceitado Jesus Cristo, mas devemos orar fervorosamente, livrar-nos de todo tipo de mal e andar na luz com a ajuda do Espírito Santo, até sermos capazes de participar da natureza divina. A única maneira de ir para o céu é ter fé espiritual, acompanhada de obras, como vemos em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Devemos também nos esforçar ao máximo até atingir a medida da fé de paz, porque os aposentos celestiais serão determinados pela medida da fé de cada pessoa. Espero que você participe da natureza divina e vá para a Nova Jerusalém, na qual está o trono de Deus. 2. O céu conquistado pela força. Deus nos deixa colher o que plantamos e nos recompensa conforme o que fazemos, porque Ele é justo. Portanto, até mesmo no céu, cada pessoa é recompensada com diferentes lugares celestiais, de acordo com a medida de sua fé, e diferentes prêmios lhe são dados, de acordo com o quanto serviu e se devocionou ao reino de Deus. Ele, que sacrificou o seu próprio e único Filho para nos dar a vida eterna, espera ansiosamente que seus filhos entrem e vivam para sempre com Ele no melhor aposento celestial, na Nova Jerusalém. Durante a história deste mundo, uma forte nação entrou em conflito em uma guerra contra uma outra nação, relativamente mais fraca, e aumentou seu território. A fim de conquistar o território de outra nação, teve que invadi-la e derrotá-la em outra guerra. Da mesma maneira, se somos filhos de Deus com cidadania celestial, devemos avançar em direção ao céu, com esperança fervorosa, pois sabemos bem sobre o mesmo. Alguns podem se perguntar como nos ousamos avançar em direção aos céus, onde está o reino do poderoso Deus. Portanto, devemos entender primeiramente o significado espiritual de o céu conquistado pela força e então como conquistá-lo pela força.
desde os dias de João Batista. Jesus nos diz em Mateus 11, 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Os dias antes de João Batista se referem aos dias da lei, nos quais as pessoas eram salvas por seus atos. O Velho Testamento é a sombra do Novo. Os profetas haviam feito as pessoas saber sobre Jeová e profetizaram sobre o Messias. No entanto, a partir de João Batista, a nova era do Novo Testamento, chamada de a Nova Promessa, foi aberta, cumprindo-se as profecias do Velho Testamento. O nosso Salvador veio em estágio da história da espécie humana não como uma sombra, mas como sendo ele mesmo. João Batista começou a dar testemunho de Jesus, e desde então, começou a Era da Graça, na qual qualquer um pode receber a salvação, aceitando Jesus como seu Salvador e recebendo o Espírito Santo. Qualquer um que aceita Jesus Cristo e crê em seu nome, recebe o direito de se tornar filho de Deus e entrar no céu. Deus, entretanto, dividiu o céu em vários lugares e deixa que cada um de seus filhos tenha um lugar, de acordo com sua medida de fé, pois ele é justo e recompensa a cada um segundo o que ele fez. Somente aqueles que foram totalmente santificados, vivendo através da palavra e que cumpriram completamente a sua missão, podem entrar na Nova Jerusalém, na qual está o trono de Deus. Assim sendo, além de precisarmos ter fé para entrar no céu, devemos também nos esforçar para obter lá uma habitação cada vez melhor, pois ela varia de acordo com a medida da nossa fé. Dos dias de João Batista até a segunda vinda de Nosso Senhor, qualquer um que avançar em direção ao céu, irá conquistá-lo. Jesus nos diz em João 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O Senhor nos diz que ninguém pode ir ao Pai senão através dele, pois ele é o caminho que leva ao céu, a verdade em si, e a vida. Por essa razão, ele veio a este mundo e deu testemunho de Deus, para que pudéssemos entender as coisas dele claramente, e nos ensinou, ele próprio, como ir para o céu, tornando-se um modelo para nós. O céu é dividido em diferentes lugares. O céu é o reino de Deus onde seus filhos salvos viverão para sempre. Diferentemente deste mundo, é o reino da paz, sem mudanças ou corrupção. É cheio de alegria e felicidade e não tem doenças, sofrimento, dor ou morte, pois Satanás, seus demônios e o pecado não estão ali. Mesmo se tentarmos imaginar como deve ser o céu, ainda ficaremos totalmente pasmos e admirados quando virmos de fato sua beleza e o brilho. Como deve ser maravilhoso o céu que Deus, Criador Todo-Poderoso do Universo, fez, onde seus filhos viverão para sempre. Jesus diz em João 14, 2, Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. Neemias também menciona vários céus, só tu és o Senhor. Fizeste os céus, e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Neemias 9, 6. Antigamente, as pessoas achavam que havia apenas um céu, mas hoje, com o desenvolvimento da ciência, sabemos que há inúmeros espaços além do que podemos ver a olhos nus. Para nossa surpresa, Deus já havia registrado esse fato na Bíblia. O rei Salomão, por exemplo, já havia falado sobre vários céus, mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. 1 Reis 8, 27. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 12, 2-4 que ele havia sido guiado ao paraíso no terceiro céu e Apocalipse 21 descreve a Nova Jerusalém, na qual está o trono de Deus. Portanto, devemos reconhecer que o céu não consiste apenas de um aposento, mas de vários. Classificarei o céu em alguns lugares, de acordo com a medida da fé e os nomearei de paraíso, o primeiro reino, o segundo reino, o terceiro reino e a Nova Jerusalém. O paraíso é para aqueles com a menor fé, o primeiro reino é para aqueles com fé melhor em comparação à daqueles do paraíso, o segundo reino é para aqueles com fé maior que a dos do primeiro reino e o terceiro reino é para os que têm fé maior que a dos que estão no segundo reino.
No terceiro reino está a cidade santa de Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus. O reino dos céus é conquistado pela força daqueles que têm fé. Na Coreia, existem ilhas como a de Ulng e a de Jeju, áreas rurais e montanhosas, grandes e pequenas cidades, municípios e áreas metropolitanas. Na cidade capital, Seul, fica localizada a residência oficial do presidente, Cheon-Vadai. Assim como uma nação é dividida em muitos distritos por conveniência e propósitos administrativos, o reino dos céus também é dividido em vários lugares, seguindo um padrão estrito. Ou seja, o nosso lugar é determinado pelo que vivemos, segundo o coração de Deus. Deus se alegra muito quando vivemos com a esperança pelo céu, pois ela é a prova de que temos fé e, ao mesmo tempo, é um atalho para vencermos a batalha contra nosso inimigo, Satanás e seus demônios, e sermos santificados, livrando-nos rapidamente das obras e desejos da carne. Depois que aceitamos Jesus Cristo, percebemos que é fácil nos livrarmos das obras da carne, mas livrarmos-nos de seus desejos é bem difícil, pois os atributos do pecado estão arraigados em nós. É por isso que aqueles que têm fé verdadeira tentam orar e jejuar continuamente, para que possam se santificar, livrando-se completamente dos desejos da carne também. O céu é conquistado pela fé, e cada lugar e aposento celestial é determinado de acordo com o que cada um fez, pois o céu é onde Deus governa com justiça e amor. Em outras palavras, o lugar celestial para aquele que está no primeiro nível da fé é diferente do lugar de quem está no segundo, ou no terceiro, quarto e, assim por diante. Quanto maior o nível da nossa fé, mais bonito e glorioso será o lugar onde iremos morar eternamente. Temos que avançar em direção ao céu. Portanto, se estamos qualificados apenas para entrar no paraíso, precisamos lutar para avançar em direção ao primeiro reino e os melhores lugares do céu. À medida que avançamos em direção ao céu, contra quem lutamos? Travamos uma batalha contra o diabo, se queremos segurar nossa fé neste mundo e irmos em direção às portas do céu. Nosso inimigo faz de tudo para levar as pessoas por um caminho oposto ao de Deus, para que não possam ir para o céu, faz com que duvidem, para que não possam ter fé, por fim, levam-nas para a morte, fazendo-as cometer pecados. É por essa razão que temos que derrotar o diabo. Entraremos em um melhor lugar celestial, somente quando parecermos com o Senhor, lutando contra os pecados a ponto de derramar nosso sangue. Suponha um lutador de boxe. Ele passa por todos os tipos de treinamentos difíceis para se tornar um campeão mundial. Sabe que através do treinamento duro, ele pode se tornar um campeão e, então, desfrutar da honra, riqueza e prosperidade. No entanto, deve passar por muita dor e luta contra ele mesmo, até conquistar seu desejado título. O mesmo acontece com o fato de tomarmos posse do céu e avançarmos em sua direção. Devemos lutar para nos santificar, livrando-nos de todo tipo de maldade e cumprir os deveres que nos foram dados por Deus. Podemos vencer uma batalha espiritual para a conquista do céu, através da oração fervorosa, mesmo se Satanás tentar incessantemente atrapalhar o nosso avanço em direção ao reino celestial. Uma outra coisa que devemos saber é que a luta contra o diabo não é tão difícil, na verdade. Qualquer pessoa que tem fé é capaz de vencer a batalha contra Satanás e seus demônios, porque Deus a guia e ajuda com muitos anjos e o Espírito Santo. Devemos tomar posse do céu, avançar em sua direção e obter a vitória com fé. Depois que um lutador de boxe ganha o título do campeonato, ele deve lutar para retê-lo. Contudo, a luta para entrarmos no céu é alegre e prazerosa, pois, quanto mais vencemos, mais leve fica o nosso jugo de pecado. Sempre que vencemos uma batalha, ficamos muito contentes e ela se torna mais fácil a cada dia, porque tudo vai bem conosco e podemos desfrutar de boa saúde, na medida em que nossa alma vai bem. Além disso, mesmo se um lutador se torna um campeão mundial e recebe honra, riqueza e prosperidade, tudo desaparece com a sua morte. Entretanto, a glória e as bênçãos que recebemos depois de uma batalha para avançarmos em direção ao céu, duram para sempre. Para que, então, devemos tentar fazer o nosso melhor e lutar.
Devemos ser pessoas sábias, que alcancem céus melhores, avançando em sua direção pela força, em busca da vida eterna, ao invés das coisas terrenas. Se queremos avançar em direção ao céu pela fé. Quando Jesus explica sobre o céu, ele ensina as pessoas através de parábolas que apresentam coisas terrenas, para que possam entendê-las melhor. Uma delas é a parábola do grão de mostarda. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Mateus 13, 31 e 32. Quando, como uma caneta, fazemos um pontinho em um papel, vemos algo do tamanho semelhante ao da semente de mostarda. E mesmo a semente sendo pequena, ela cresce e se torna uma grande árvore, para que pássaros possam encontrar nela um lugar para fazer seus ninhos. Jesus usa essa parábola para nos mostrar o processo do crescimento da fé. Mesmo se temos uma fé pequena hoje, podemos alimentá-la de modo a se tornar realmente grande. Em Mateus 17, 20, Jesus nos diz: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Em resposta à demanda de seus discípulos de aumenta a nossa fé, Jesus replica em Lucas 17, 6, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Podemos nos perguntar como podemos mover uma árvore ou uma montanha de lugar, apenas ordenando-as com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Contudo, nem mesmo a menor letra ou o menor pontinho feito por uma caneta não desaparecerão de forma alguma da palavra de Deus. Qual é então o significado espiritual desses versículos? Quando aceitamos Jesus e recebemos o Espírito Santo, a nossa fé é pequena como uma semente de mostarda. Essa pequena fé brota e cresce, quando plantada no campo do nosso coração. Quando cresce e se torna uma grande fé, podemos então fazer uma montanha mudar de lugar apenas ordenando-a, além de manifestar poderosas obras de Deus, como fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar e o morto reviver. Não está certo se pensarmos, no entanto, que não temos nenhuma fé, porque não podemos mostrar obras do poder de Deus ou porque ainda temos problemas em nossos negócios ou família. Estamos caminhando para o caminho da vida eterna, indo à igreja, louvando e orando, porque temos fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda. O que acontece é que simplesmente ainda não experienciamos as poderosas obras de Deus, pois a nossa medida de fé está pequena. Portanto, nossa fé que é do tamanho de um grão de mostarda precisa crescer para se tornar uma fé grande o suficiente para fazer uma montanha mudar de lugar. Da mesma maneira que plantamos uma semente de uva e a cultivamos enquanto brota, floresce e dá fruto, a nossa fé também cresce em um processo semelhante. Devemos possuir fé espiritual. O mesmo acontece quando estamos avançando em direção ao reino dos céus. Não podemos entrar na Nova Jerusalém apenas dizendo: sim, eu creio. Devemos conquistá-la com um passo de cada vez, começando do paraíso. A fim de alcançarmos a Nova Jerusalém, devemos saber claramente como chegar lá. Se não soubermos o caminho, não podemos conquistá-la ou podemos até ficar parados apesar dos nossos esforços. Os israelitas que saíram do Egito se queixaram contra Moisés e lamentaram porque não tinham fé suficiente para dividir o Mar Vermelho. Então, Moisés, que tinha uma grande fé para mover até uma montanha, teve que dividir o mar em duas partes. No entanto, a fé daqueles israelitas ficou estagnada, mesmo depois de terem acabado de testemunhar aquele grande acontecimento. Eles ainda fizeram a imagem de um bezerro e se curvaram a ela, enquanto Moisés estava jejuando e orando no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, Êxodo 32. Deus realmente não gostou daquilo e disse a Moisés: deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Verso 10. Os israelitas ainda não tinham fé espiritual para obedecer a Deus, embora já tivessem visto muitos sinais e maravilhas se manifestarem através de Moisés. Por fim,
a primeira geração dos israelitas do tempo do Êxodo não pôde entrar em Canaã, com exceção de Josué e Calebe. Como foi a segunda geração do Êxodo com Josué e Calebe? Assim que os sacerdotes que carregavam a arca de Deus pisaram no rio Jordão, sob a liderança de Josué, a correnteza parou e todos os israelitas puderam atravessá-lo. E ainda, em obediência à ordem de Deus, marcharam ao redor da cidade de Jericó por 7 dias e deram um alto grito para que ela então caísse. Puderam experienciar obras maravilhosas do poder de Deus, não porque tinham alguma força física, mas porque obedeceram à direção dada por Josué, que tinha uma grande fé, suficiente para mudar uma montanha de lugar. Foi também nessa época que os israelitas adquiriram fé espiritual. Como Josué podia ter uma fé tão forte? Ele pôde herdar experiência e fé de Moisés, com quem havia passado 40 anos em meio ao deserto. Da mesma maneira que Elias herdou uma porção dobrada do espírito de Eliseu seguindo-o até o fim, Josué, como sucessor de Moisés, que também já havia sido reconhecido por Deus, tornou-se um homem de grande fé, servindo e obedecendo a Moisés, enquanto o seguia. Como resultado, ele operou obras poderosas como a de até parar o sol e a lua, Josué 10, 12 e 3. E o mesmo aconteceu com os israelitas que seguiram a Josué. A primeira geração do Êxodo, que tinha 20 anos de idade para cima, sofreu por 4 décadas e morreu no deserto. Contudo, os seus descendentes que seguiram a Josué puderam entrar em Canaã, pois vieram a ter fé espiritual, ao passarem por vários tipos de dificuldades e provações. Precisamos entender claramente o que é fé espiritual. Algumas pessoas dizem que já tiveram grande fé no passado e que eram servos leais em sua igreja. Entretanto, dizem também que não são mais fiéis, porque a sua fé, de alguma forma, desapareceu ou diminuiu. Seu argumento, todavia, não é válido, porque a fé espiritual nunca muda. O que aconteceu com eles é que no passado eles tinham a fé do conhecimento e, por isso, ela mudou. Se eles realmente tivessem fé espiritual, ela não teria desaparecido ou diminuído ao longo do tempo. Imaginemos um lenço branco. Quando o mostro para você, pergunto: você crê que este lenço é branco? Claro que sua resposta será sim. Suponhamos então que 10 anos se passaram e eu, segurando o mesmo lenço, digo: este lenço é branco. Você crê? Como você responderia? Ninguém seria cético em relação à sua cor ou diria que o lenço seja preto, independente do tempo que se passou. Da mesma forma que cria que o lenço era branco, há 10 ou 20 anos atrás, creio que seja hoje. Há uma outra parábola. Se visitarmos a Terra Santa, veremos que eles vendem semente de mostarda em envelopes. Certo dia, um homem comprou e plantou as sementes de mostarda no campo, mas elas não brotaram, as forças de vida dentro delas morreram, porque demorou muito tempo para serem plantadas. Da mesma forma, mesmo se você aceitou Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo e tem fé do tamanho de um grão de mostarda, o Espírito Santo em você pode ser apagado, se você não semear fé no campo de seu coração por um longo período de tempo. É por essa razão que 1 Tessalonicenses 5:19 nos alerta: não apaguem o Espírito. A nossa fé, mesmo se for pequena como uma semente de mostarda agora, pode crescer gradativamente, quando a plantamos no campo do nosso coração e a colocamos em prática por meio de obras. Entretanto, se não vivermos pela palavra de Deus por muito tempo, desde quando recebemos o Espírito Santo, o fogo do Espírito pode ser apagado. Conquistando o céu com fé espiritual. Portanto, temos que viver pela palavra de Deus se aceitamos Jesus Cristo e recebemos o Espírito Santo. Em obediência à palavra de Deus, devemos nos livrar dos pecados, orar, louvar, estar em companhia de irmãos e irmãs em Cristo, espalhar o Evangelho e amar uns aos outros. Nossa fé crescerá à medida que a cultivarmos dessa forma. Quando estamos em companhia dos nossos irmãos e irmãs, por exemplo, a nossa fé pode crescer porque podemos glorificar a Deus, compartilhando testemunhos e tendo conversas na verdade. Podemos ver que a fé de uma pessoa é influenciada pela fé daqueles com quem ela convive. Se os pais de uma criança têm boa fé, esta também tem grande tendência de ter boa fé.
Se nosso amigo tem boa fé, a nossa fé também cresce, pois ela se parecerá com a fé dele. Por outro lado, como nosso inimigo, Satanás e seus demônios, tenta tirar-nos a nossa fé, devemos não apenas nos armar com a palavra de Deus a todo tempo, mas também orar sem cessar a fim de vencermos a batalha espiritual, estando sempre alegres e dando sempre graças a Deus por tudo, com o poder e a autoridade de Deus. Então, a nossa fé, que é pequena como uma grão de mostarda, cresce e se torna uma grande árvore, cheia de folhas e flores, que dará muitos frutos. Tornamo-nos capazes de glorificar a Deus, produzindo abundantemente os 9 frutos do Espírito Santo, o fruto do amor espiritual e o fruto da luz. Sabemos o quanto um agricultor tem que ter de paciência e fazer de esforço, desde o momento em que planta as sementes até a colheita. Da mesma maneira, não podemos conquistar o céu simplesmente indo à igreja. Também precisamos trabalhar e lutar espiritualmente para fazê-lo ser nosso. Quando evangelizamos pessoas, podemos encontrar algumas que dizem que querem ficar bastante ricas e curtir a vida primeiro, para depois começarem a ir à igreja, quando já estiverem ficando velhas. Como são tolas! Não sabemos o que vai acontecer amanhã ou quando nosso Senhor irá voltar. Além disso, não podemos adquirir fé em um dia, e ela também não cresce de uma hora para outra. É claro que a fé, como conhecimento, podemos tê-lo quanto quisermos. Mas, só podemos ter a fé espiritual dada por Deus, quando realizamos a palavra de Deus e vivemos por ela ardentemente. Um agricultor não planta suas sementes em qualquer lugar. Ele faz a terra ficar fértil primeiro para depois plantar e tomar conta de sua plantação, regando-a, fertilizando-a, etc. Só então é que as plantas podem crescer bem e ele pode colher em abundância. Da mesma maneira, se temos fé do tamanho de uma semente de mostarda, temos de plantá-la e cultivá-la, para que ela então possa crescer e se tornar uma grande árvore na qual pássaros vêm e descansam. Por um lado, o pássaro na parábola do semeador, em Mateus 13, 1 a 9, representa o inimigo que come as sementes da palavra de Deus que caem pelo caminho. Por outro lado, pássaros, em Mateus 13, 31 e 32, já significa pessoas. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Assim como muitos pássaros descansam e fazem seus ninhos em uma grande árvore, quando a nossa fé cresce até a última medida, muitas pessoas podem descansar espiritualmente em nós, porque, com a graça de Deus, somos capazes de compartilhar a nossa fé com elas e fortalecê-las. O quanto mais nos santificamos, mais amor e virtude espiritual possuímos. Como consequência, passamos a abraçar emocionalmente as pessoas, o que é o atalho para avançar pela força em direção ao céu. Jesus diz em Mateus 5, 5: Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Essa passagem nos ensina que o quanto mais a nossa fé cresce, mais nos tornamos mansos, e maior lugar no céu iremos herdar. Glória no céu de acordo com o nível da nossa fé. O apóstolo Paulo comenta sobre os nossos corpos ressurrectos em 1 Coríntios 15, 41. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Todos nós receberemos uma diferente medida de glória no céu, porque Deus recompensa cada um de acordo com suas obras. Aqui, o esplendor do sol se refere à glória que aqueles que estão completamente santificados e fiéis em toda a casa de Deus terão. O esplendor da lua se refere à glória das pessoas que não conseguiram obter o esplendor do sol. E o esplendor das estrelas se refere à glória daqueles que têm uma fé mais fraca que a fé das pessoas com o esplendor da lua.
A parte que diz e as estrelas se diferem em esplendor uma das outras significa que, assim como cada estrela se difere uma da outra por seu brilho, cada um de nós receberá recompensas e posições no céu depois da ressurreição, mesmo se entrarmos em um mesmo lugar celestial. Dessa maneira, a Bíblia nos diz que cada um terá uma glória diferente, quando entrar no céu depois da ressurreição. Isso nos leva a perceber que os nossos lugares celestiais e recompensas serão diferentes de acordo com a fé espiritual que possuímos, livrando-nos dos nossos pecados, e o quanto somos fiéis ao reino de Deus enquanto vivemos neste mundo. Contudo, as pessoas que são mais ou preguiçosas, para se livrarem de seus pecados e serem fiéis aos seus deveres, não poderão entrar no céu, mas serão jogadas na escuridão. Mateus 25. Assim sendo, devemos avançar pela força em direção ao lindo céu com fé. Como avançar em direção ao céu? As pessoas deste mundo gastam toda a sua vida visando obter riquezas que não poderão ter para sempre. Algumas trabalham duro para comprar uma casa e outras estudam e ficam até sem dormir para que possam conseguir empregos melhores. Se as pessoas fazem seu melhor para terem vidas melhores aqui neste mundo, que dura relativamente muito pouco, o quanto mais devemos nos esforçar para ter a vida eterna no céu? Examinemos em detalhes como devemos avançar em direção ao céu. Primeiramente, devemos obedecer à palavra de Deus. Ela nos incentiva a continuar a trabalhar a nossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. O inimigo irá roubar a nossa fé, se não estivermos acordados. Portanto, devemos considerar a palavra de Deus, que é mais doce que o mel, Salmo 19:10, e cumpri-la. Seremos salvos não quando chamarmos Senhor, Senhor, mas quando agirmos de acordo com a vontade de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Em segundo lugar, devemos vestir toda a armadura de Deus. A fim de sermos fortes no Senhor e no seu grande poder e levar a nossa postura contra os esquemas de Satanás, devemos colocar toda a armadura de Deus. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, devemos vestir toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de termos feito tudo. Efésios 6:10-13. Portanto, devemos permanecer firmes, com o cinturão da verdade atado em volta da nossa cintura, com a couraça da justiça em seu devido lugar e com os nossos pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Devemos também tomar o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além disso, devemos orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6:14-18. O lugar onde iremos habitar no céu será determinado pelo quanto vestimos a armadura de Deus e o quanto derrotamos nosso inimigo. Em terceiro lugar, devemos ter amor espiritual em todo o tempo. Com fé, podemos entrar no céu, e com esperança pelo céu, podemos cumprir a verdade. Com o poder do amor, também podemos ser santificados e fiéis em todos os nossos deveres. Além do mais, podemos entrar na Nova Jerusalém, o lugar mais lindo do céu, quando temos o perfeito amor, pois Deus é amor. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13:13, assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Temos de avançar em direção ao céu com amor espiritual. Precisamos saber também que o lugar onde iremos morar no céu será determinado com base no quanto de amor realizamos. 3 diferentes coroas e lugares celestiais. As pessoas no mundo tridimensional não sabem sobre o céu, que é parte do mundo tetradimensional. Entretanto, como pessoas de fé, ficamos entusiasmados e cheios de alegria só de ouvir a palavra céu, pois o reino dos céus é o lar onde iremos morar eternamente. Se aprendermos em detalhes sobre o céu, além da nossa alma ir bem, a nossa fé também crescerá mais rápido, pois tornamo-nos cheios de esperança pelo reino celestial. No céu há muitos lugares que Deus preparou para seus filhos. Deuteronômio 10,
14, 1 Reis 8, 27, Neemias 9, 6, Salmo 148, 4, João 14, 2. Cada um de nós habitará em um lugar diferente, que será de acordo com a medida da nossa fé, e por Deus ser justo, Ele nos faz colher o que plantamos, Gálatas 6, 7, e nos recompensa de acordo com o que fizemos, Mateus 16, 27, Apocalipse 2, 23. Como já mencionado, o reino dos céus é dividido em vários lugares como o paraíso, o primeiro reino, o segundo reino e o terceiro reino, no qual está a Nova Jerusalém. O trono de Deus está na Nova Jerusalém da mesma maneira que a casa oficial do presidente da Coreia, Cheon Vadai, está na cidade capital Seul, e a do presidente dos Estados Unidos, a Casa Branca, está na cidade capital Washington, D.C. A Bíblia também nos diz sobre vários tipos de coroas, que serão entregues como prêmios para os filhos de Deus. Entre muitas missões, levar almas ao Senhor e construir seu santuário, tudo é digno de grandes prêmios. Há várias maneiras de levar almas ao Senhor. Podemos evangelizar pessoas, ajudar tal esforço dando vários tipos de ofertas, ou evangelizar as pessoas indiretamente, trabalhando fielmente no reino de Deus com nossos vários talentos. Tais meios indiretos de levar as almas a Jesus também são importantes para aumentar o reino de Deus, assim como cada parte do nosso corpo nos é indispensável. A participação direta, no entanto, na evangelização de pessoas e na construção do santuário no qual elas se reunirão, merece maior recompensa, porque tais coisas significam matar a sede de Jesus e dar valor ao seu sangue. Há diferentes padrões pelos quais ganhamos coroas no céu, e o grau de sua preciosidade difere de uma coroa para outra. Pela coroa de uma pessoa poderemos saber a medida de sua santidade, prêmio e lugar no céu, do mesmo modo como as pessoas na época da monarquia podiam saber o status social de alguém apenas pela sua roupa. Vamos, pois, nos aprofundar um pouco mais na relação que há entre a medida da fé, os lugares no céu e as coroas. Paraíso para pessoas que estiverem no primeiro nível da fé. O paraíso é o lugar mais baixo do céu, mas ainda assim, inimaginavelmente alegre, feliz, lindo e cheio de paz em comparação com este mundo. Além do mais, só de pensar em lugar sem nenhum pecado dá para supor o quão bom deve ser. É importante dizer também que o paraíso é muito melhor que o jardim do Éden, onde Deus colocou Adão e Eva, depois que os formou. O paraíso é um lugar lindo onde flui o rio da vida que nasce no trono de Deus e vai descendo pelos reinos. De um lado do rio está a árvore da vida, que frutifica 12 vezes, produzindo um fruto a cada mês, Apocalipse 22, 2. O paraíso é para aqueles que aceitaram Jesus Cristo, mas não tiveram obras de fé. Ou seja, as pessoas que estão no primeiro nível de fé, que tiveram como única experiência espiritual receber a salvação e o Espírito Santo, entram no paraíso. Nele não há coroas e nem prêmios, pois é para pessoas que não mostram obras de fé. Encontramos em Lucas 23, 43 Jesus dizendo ao criminoso que estava na cruz ao seu lado: "Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso." Isso não significa necessariamente que Jesus só fica no paraíso. Jesus está em todos os lugares no céu, pois ele é o mestre do céu. Também podemos ler na Bíblia que Jesus, depois de sua morte, desceu às profundezas da terra e não ao paraíso. Efésios 4, 9 pergunta: que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? E também, em 1 Pedro 3, 18 e 19 podemos ver: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Em outras palavras, Jesus foi às profundezas da terra, pregou o Evangelho ali e ressuscitou no terceiro dia. Portanto, as palavras de Jesus, "Hoje você estará comigo no paraíso", significam que ele previu o fato em fé de que aquele criminoso seria salvo e iria para o paraíso.
Ele recebeu a salvação vergonhosa que foi para o paraíso, porque tinha apenas aceitado Jesus, logo antes de morrer. Não lutou contra os pecados ou cumpriu os seus deveres para com o reino de Deus. O primeiro reino do céu. Que tipo de lugar é o primeiro reino do céu? Assim como há uma grande diferença entre o paraíso e este mundo, o primeiro reino é incomparavelmente mais alegre e cheio de felicidade que o paraíso. Se a felicidade de alguém, que está no primeiro reino, fosse comparada a um peixe dourado em um aquário, a felicidade de alguém que está no segundo reino pode ser comparada à felicidade de uma baleia em meio ao vasto Oceano Pacífico. E assim como um peixe dourado de um aquário se sente confortável e feliz dentro do mesmo, aquele que está no primeiro reino se sente satisfeito em estar onde está e verdadeiramente feliz. Agora devemos, pois, saber que há diferenças na medida da felicidade entre cada lugar do céu. Será que dá para imaginarmos que vida gloriosa terão aqueles que desfrutarão da Nova Jerusalém onde está o trono de Deus? Será uma vida brilhante, linda e de tirar o fôlego dentre todas as coisas que podemos imaginar. É por isso que devemos diligentemente crescer de fé em fé, esperando pela Nova Jerusalém, sem nos satisfazermos com o paraíso ou com o primeiro reino. Quando nos tornamos filhos de Deus, ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, com a ajuda do Espírito Santo, podemos logo alcançar o segundo nível da fé no qual tentamos viver pela palavra. Nessa fase, esforçamo-nos o máximo para manter a palavra de Deus à medida que a aprendemos, mas ainda não conseguimos fazê-lo por completo. O mesmo acontece com um bebê que não tem nem 1 ano de idade ainda e tenta se levantar em vão, apesar de repetidas caídas. Depois de muita prática é que ele consegue se levantar, andar devagar e logo depois de algum tempo, tentar correr. Para sua mãe, como é adorável e amável ver seu filho se desenvolver como o esperado. O mesmo ocorre com os estágios da fé. Assim como o bebê tenta levantar, andar e correr porque ele está vivo, a fé, por também ter vida em si, avança, a fim de alcançar o segundo nível da fé, e depois o terceiro. Portanto, Deus dá o primeiro reino àqueles, cuja fé está no segundo nível, porque Ele também os ama. Uma coroa imperecível. Receberemos uma coroa no primeiro reino do céu. Há vários tipos de coroas no céu da maneira como este é dividido em vários lugares: uma coroa incorruptível, uma coroa de glória, uma coroa de vida, uma coroa de ouro e uma coroa de justiça. Entre essas coroas, a coroa incorruptível é que será dada aos que forem para o primeiro reino. 2 Timóteo 2, 5 e 6 diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Da mesma forma como recebemos recompensa pelo nosso trabalho neste mundo, receberemos recompensa quando caminharmos pelo estreito caminho em direção ao céu. Um atleta recebe uma medalha de ouro ou uma coroa de flores somente depois que completa o percurso de acordo com as regras e vence. Assim também poderemos receber uma coroa somente quando completarmos o percurso da palavra de Deus e avançarmos pela força em direção ao céu. Jesus disse: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Mesmo quando uma pessoa diz acreditar em Deus, se ela ignorar a lei espiritual, a lei de Deus, não pode receber nenhuma coroa, pois a sua fé é a fé como conhecimento e é como se fosse um atleta que não compete de acordo com as regras. No entanto, mesmo se nossa fé é fraca, seremos recompensados com uma coroa incorruptível se tentarmos competir na corrida de acordo com as regras de Deus. Receberemos uma coroa incorruptível, porque podemos ser considerados como pessoas que participaram e competiram na corrida de acordo com as regras. A corrida de uma pessoa com fé é uma luta espiritual contra o diabo e o pecado. O prêmio para quem vence a luta, superando o inimigo-diabo, é uma coroa incorruptível. Suponhamos que vamos ao culto de domingo de manhã, mas encontramos com nossos amigos pela tarde. Neste caso, não podemos nem receber uma coroa incorruptível, porque já teremos perdido a batalha contra Satanás e seus demônios. 1 Coríntios 9,
25 diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Da mesma maneira como todos que competem em um jogo se submetem a treinamentos pesados e jogam segundo as regras, também devemos nos submeter a treinamento pesado e viver pela palavra de Deus, se quisermos alcançar o céu. Ao vermos que Deus prepara uma coroa incorruptível para aqueles que tentarem viver segundo a sua lei neste mundo, lembrando-se de seus esforços, percebemos como o amor de Deus é abundante. Além disso, diferentemente do paraíso, as recompensas são preparadas para aqueles que alcançam o primeiro reino. A devida glória e recompensa serão dadas àqueles que entrarem lá, porque tais pessoas se esforçaram pelo reino de Deus em nome do Senhor. O segundo reino. O segundo reino do céu é um nível mais alto que o do primeiro reino. As pessoas no terceiro nível de fé, que vivem pela palavra de Deus, podem ir para o segundo reino. Ao redor da capital da Coreia, Seul, a cidade satélite, ao redor destas, há as pequenas cidades ou municípios. Da mesma maneira, no céu, Nova Jerusalém está localizada no meio do terceiro reino e ao redor do terceiro reino estão o segundo reino, o primeiro e o paraíso. Entretanto, é claro que os lugares no céu não são espalhados da maneira como as cidades são neste mundo. Com conhecimento humano limitado, não podemos entender corretamente a forma maravilhosa e misteriosa do céu. Precisamos tentar entendê-la o máximo possível, mas ainda assim não conseguiremos entender como ela é, por mais que tentemos imaginar. Além do mais, para começarmos a entender o céu, é necessário que tenhamos fé. À medida que ela cresce, mais o entendemos, pois ele não pode ser entendido por meio de nenhum artefato ou artimanha deste mundo. O rei Salomão, que desfrutou de grande riqueza, prosperidade e poder, lamentou em sua velhice, dizendo: que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade! Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Eclesiastes 1, 2 e 3. Em Tiago 4, 14, também somos lembrados: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A grande riqueza e prosperidade deste mundo duram apenas por um pouco, logo perecem. Comparada à vida eterna, a vida que vivemos hoje é como uma névoa que aparece e depois desaparece. Mas a coroa que Deus nos dá, por outro lado, é eterna e incorruptível, é algo tão precioso e valoroso, que se torna um motivo de orgulho para nós. Então, o quão insignificante será a vida de uma pessoa, se ela não pode dar glórias a Deus enquanto professa sua fé nele? Contudo, se estamos no terceiro nível da fé, como fazemos tudo com sinceridade, ouvimos frequentemente as pessoas ao nosso redor dizerem: depois que o conheci, comecei a ir à igreja por conta própria. Dessa maneira, glorificamos a Deus e é por isso que Ele nos recompensa com uma coroa de glória. Uma coroa de glória. Em 1 Pedro 5, 2 a 4, podemos ver Deus nos encarregando de algo. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Se entramos no terceiro nível da fé, passamos a emanar o aroma de Cristo, porque a nossa fala e comportamento mudam o suficiente para nos tornar luz e sal nesta terra, à medida que nos livramos dos nossos pecados, resistindo-lhes, a ponto de derramarmos nosso sangue. Se uma pessoa que ficava brava facilmente com os outros, se torna mansa e fala apenas bem dos outros, as pessoas que a conhecem dirão: ela mudou tanto depois que se tornou cristã, então Deus é glorificado através de tal pessoa. Portanto, a coroa eterna de glória será dada àquele que se tornar um bom exemplo às ovelhas, pois ele glorifica a Deus,
livrando-se diligentemente dos pecados e sendo fiel ao cumprir o dever que lhe foi dado por Deus. Tudo aquilo que fizemos em nome do Senhor e para cumprir o nosso dever, ao mesmo tempo em que estávamos nos livrando dos pecados, no céu estava sendo colhido como um prêmio. As glórias deste mundo apodrecerão, mas a glória que damos a Deus nunca desaparecerá e retornará a nós, quando a coroa de glória nos for entregue. De vez em quando podemos nos perguntar: aquela pessoa parece ser perfeita em todos os aspectos, tendo as atitudes parecidas com a do Senhor, ao ser fiel na obra de Deus. Mas como ela ainda tem maldade em si? Em tal caso, ela ainda não está completamente santificada, lutando contra os pecados, mas glorifica a Deus ao fazer o seu melhor para cumprir seu dever e é por isso que receberá uma coroa de glória que dura para sempre. E por que o nome coroa de glória? A maioria das pessoas recebe um prêmio pelo menos uma ou duas vezes em sua vida. Quanto maior o prêmio que recebemos, mais felizes e orgulhosos nós ficamos. Contudo, ao olharmos um pouco para trás, podemos sentir que a glória deste mundo não vale a pena, pois o certificado de mérito se torna apenas um pedaço de papel, o troféu fica coberto de poeira e a memória, por mais forte que seja, vai se tornando vaga. A coroa que recebemos no céu, entretanto, nunca mudará. É por isso que Jesus nos diz: mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Mateus 6 horas e 20 minutos. Portanto, a coroa de glória, quando comparada às coroas deste mundo, nos mostra que o seu brilho e glória durarão para sempre. Ao vermos que até mesmo uma simples coroa no céu já é eterna e incorruptível, imaginemos o quão perfeito o resto deve ser por lá. Então, como as pessoas no lugar mais baixo do céu, no paraíso ou no primeiro reino, se sentirão, quando alguém com uma coroa de glória a visitar? No céu, as pessoas de lugares mais baixos admiram, amam e respeitam, do fundo de seu coração, a pessoa que se encontra em uma posição mais alta, curvando-se a ela, mesmo sem levantar os olhos da maneira como as pessoas se curvavam diante de seu reino passado. Portanto, as pessoas não odeiam ou sentem ciúmes ou inveja da que possui uma coroa de glória, pois não há maldade no céu. No céu não nos sentiremos incomodados ou orgulhosos, se nos curvarmos a alguém ou alguém se curvar em respeito diante de nós, porque vivemos em um lugar mais alto. As pessoas simplesmente mostram seu respeito ou recebem umas às outras com amor, considerando todos como seres preciosos. O terceiro reino. O terceiro reino do céu é para aqueles que vivem completamente pela palavra de Deus e têm a fé de um mártir, desconsiderando sua própria vida por amor de Deus. As pessoas que estão no quarto nível da fé estão preparadas para morrer pelo Senhor. Muitos cristãos foram mortos no final da dinastia Joseon na Coreia. Durante aquele período, houve grande perseguição e opressão contra o cristianismo. O governo chegou até a prometer recompensas para aqueles que indicassem onde cristãos estavam. Todavia, os missionários dos Estados Unidos e Europa não tiveram medo da morte e espalharam o evangelho de forma ainda mais ardente. Muitas pessoas foram mortas até que o evangelho viesse a frutificar como vemos hoje. Assim sendo, se você quer ser um missionário em outro país, aconselho-o a ter fé de um mártir. Embora aquele que trabalha como missionário possa passar por dificuldades e tribulações em uma nação diferente da sua, ele poderá trabalhar com alegria e ações de graças ali porque sabe que sua dor e sofrimento serão ricamente recompensados no céu. Algumas pessoas podem pensar, no momento, vivo em uma nação onde não há perseguição, uma vez que há liberdade de religião por aqui. Assim, sinto-me muito mal por não poder morrer pelo reino de Deus, embora eu tenha fé como um mártir. Esse, contudo, não é o caso. Nos dias de hoje, diferentemente dos dias da igreja primitiva, muitas vezes não precisamos morrer para pregarmos o Evangelho. É claro que, se necessário, deve haver mártires sim. Mas, se podemos fazer as obras de Deus com a fé de sacrificar nossas próprias vidas, Ele não ficaria ainda mais feliz se não morrêssemos como mártires. Além disso,
Deus, que sonda o nosso coração, sabe o tipo de fé que teremos em situações ameaçadoras a favor do Evangelho. Ele conhece as profundezas e o centro do nosso coração. Talvez seja mais precioso viver a morrermos como mártires. Como diz um velho ditado, viver é mais difícil que morrer. Em nosso dia a dia podemos nos deparar com muitas questões de vida ou morte, que requerem de nós uma fé de mártir. Orar e jejuar dia e noite, por exemplo, é impossível sem uma resolução forte e fé, pois aquele que jejua e ora, o faz a fim de receber respostas de Deus, correndo o risco de perder a sua vida. Que tipos de pessoa, então, podem entrar no terceiro reino do céu? Aquelas que são completamente santificadas. No começo da igreja, em geral, como havia muitas pessoas que eram capazes de morrer por Jesus Cristo, muitos então, provavelmente, foram para o terceiro reino. Entretanto, hoje, são realmente muito poucas as pessoas que são distinguidas por se livrar de seus pecados diante de Deus e entrar no terceiro reino, pois a maldade no homem tem sido muito grande sobre a terra. Aqueles, cuja fé é a de paz, podem entrar no terceiro reino, uma vez que se livram de todos os seus pecados, superando todos os tipos de dificuldades e tribulações, santificando-se completamente e sendo fiéis, a ponto de morrer, se necessário. Logo, Deus os considera preciosos, faz com que seus anjos os guardem e os cubram com a nuvem de glória. A coroa da vida. Que tipo de coroa as pessoas do terceiro reino receberão? Elas serão recompensadas com a coroa da vida, como Jesus promete em Apocalipse 2, 10, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aqui, ser fiel não significa simplesmente sermos fiéis em nosso dever na igreja. É extremamente importante que livremos de todo tipo de mal, lutando contra nossos pecados a ponto de derramarmos nosso sangue e não nos comprometermos com o mundo. Quando alcançamos um coração limpo e santo, lutando, a ponto de morrer se necessário, recebemos a coroa da vida. A coroa da vida também nos é dada quando entregamos nossa vida pelo nosso próximo e pelos nossos amigos, e quando perseveramos nas provações depois de as termos resistido. João 15, 13, Tiago 1, 12. Quando as pessoas se veem diante de provações, por exemplo, muitas passam por tais momentos sem um coração grato, ficam desorientadas, sem perseverança ou reclamam a Deus. Já aquelas que conseguem passar por tais momentos com alegria podem ser consideradas como completamente santificadas. Aquele que ama muito a Deus pode ser fiel a ponto de morrer e superar qualquer provação com alegria. Há também grandes diferenças no que diz respeito aos tipos de vida das pessoas que vão depender do nível de fé onde elas se encontram. A pessoa que se encontra no quarto nível da fé não pode ser prejudicada em nada por indivíduos com maldade em seu coração, e quando alguma doença a ataca, ela fica sabendo imediatamente e coloca sua mão sobre a parte doente de seu corpo e logo ela é curada. Depois, a pessoa que se encontra no quinto nível da fé já não é sequer atacado por doenças, pois a luz da glória irradia nela todo o tempo. O principal propósito de Deus ao criar os seres humanos é desenvolver e ganhar filhos verdadeiros que sejam capazes de entrar no terceiro reino para cima. Cada lugar no céu é lindo e alegre de se morar, mas o céu no sentido mais real, está, na verdade, é do terceiro reino para cima, onde os filhos perfeitos e santos de Deus podem entrar e viver. É uma área separada para os filhos mais achegados a Deus, que viveram de acordo com sua vontade. Lá podem ver a Deus face a face. E uma vez que o Deus de amor quer que todos vão para o terceiro reino do céu, Ele nos ajuda a nos santificar com a ajuda do Espírito, dando-nos sua graça e poder, quando oramos fervorosamente e ouvimos a palavra da vida. Provérbios 17, 3 nos diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Deus nos refina de modo a fazer-nos ser filhos de verdade, no sentido de termos a fé do quinto nível. Espero que você possa ser santificado rapidamente, livrando-se rapidamente de seus pecados, lutando contra eles a ponto de derramar seu sangue, e possua a perfeita fé que Deus deseja que tenhamos. Nova Jerusalém. O quanto mais sabemos a respeito do céu, mais misterioso vemos que ele é.
A Nova Jerusalém é o lugar mais lindo do céu e abriga o trono de Deus. Algumas pessoas se enganam ao pensar que todas as almas salvas viverão na Nova Jerusalém, ou que o céu todo é a Nova Jerusalém, mas este não é o caso. Em Apocalipse 21, 16 e 17, a dimensão da cidade de Nova Jerusalém é registrada: largura, comprimento e altura, cada um de mais ou menos 2.200 quilômetros, e seu perímetro é de mais ou menos 9 quilômetros. Essa área é um pouco menor que a da Cidade Proibida, na China. O céu ficaria lotado, se todas as almas salvas fossem para Nova Jerusalém ou se ela fosse todo o céu. O reino de Deus, portanto, tem um espaço inimaginável e a Nova Jerusalém é apenas uma parte dele. Então, quem está qualificado para entrar na Nova Jerusalém? Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Aqui, vestes se referem ao nosso coração e obras, e lavar as vestes significa que temos de nos preparar como a noiva de Jesus Cristo com boa conduta, à medida que continuamos purificando nosso coração. O direito à árvore da vida indica que seremos salvos pela fé e iremos para o céu. Entrar na cidade pelas portas significa que passaremos pelas portas de pérolas de Nova Jerusalém depois de passarmos pelas portas de cada reino do céu, de acordo com o crescimento da nossa fé. Ou seja, à medida que nos santificamos, podemos nos aproximar mais e mais da Cidade Santa, onde está o trono de Deus. Dessa maneira, só podemos entrar na Nova Jerusalém, quando estamos no quinto nível da fé no qual agradamos a Deus, tornando-nos completamente santificados e fiéis em todos os nossos deveres. A fé que agrada a Deus é o tipo de fé que pode mover o coração de Deus e fazê-lo até perguntar-nos: o que posso fazer por você, antes de lhe pedirmos qualquer coisa? É a perfeita fé espiritual, a fé de Jesus Cristo que, em toda a sua vida, agiu segundo o coração de Deus. Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Filipenses 2, 6 a 8. Portanto, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, 9, a glória de se assentar à direita de Deus, e a autoridade de ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Da mesma forma, a fim de entrarmos na Nova Jerusalém, devemos ser obedientes até a morte, como Jesus, se essa for a vontade de Deus. Algumas pessoas podem se perguntar: parece que ser obediente até a morte está além das minhas forças. Será que posso ter a fé do quinto nível? De fato, tais confissões vêm de sua fé fraca. Depois que aprendemos sobre a Nova Jerusalém, nenhum de nós faz tal confissão mais, pois nos tornamos esperançosos pela vida eterna em tal lugar tão lindo. Enquanto eu descrevo brevemente as características da Nova Jerusalém, use a sua imaginação e desfruta da felicidade e dos charmosos espetáculos da Cidade Santa. A beleza de Nova Jerusalém. Da mesma forma como uma noiva se prepara de modo a ficar linda e elegante para seu noivo, Deus prepara e enfeita a Nova Jerusalém do mais lindo modo. A Bíblia a descreve em Apocalipse 21, 10 e 11. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Adicionando a essas características, também sabemos que seu muro é feito de jaspe e tem 12 fundamentos. As 12 portas são feitas de 12 pérolas, cada porta com uma pérola, e a grande rua da cidade é de puro ouro, como vidro transparente. Apocalipse 22, 11 e 21. Por que Deus descreveu em detalhes a rua, o muro e outras lindas e grandes estruturas da cidade? Neste mundo, o ouro é a coisa que as pessoas mais valorizam e desejam ter. Preferem o ouro porque, além de precioso, nunca perde seu valor, mesmo com o passar do tempo. Entretanto, na Nova Jerusalém, até a rua onde as pessoas caminham é de ouro e o muro é feito de pedras preciosas. Você consegue imaginar a beleza das outras coisas que estão dentro dos muros dessa cidade?
É por isso que Deus descreve a rua e o muro da cidade dessa forma. Uma outra coisa a ser observada é que a cidade não precisa que o sol ou lâmpadas a iluminem, pois a luz de Deus dá luz a toda ela, e nunca à noite. Há também o rio da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro pelo meio da rua principal da cidade. Em um de seus lados há praias com areia de ouro e prata e a árvore da vida, que frutifica 12 vezes, produzindo um fruto a cada mês. As pessoas passeiam pelos jardins que Deus criou com várias árvores e flores. Todo lugar da cidade é cheio de paz e felicidade por causa da brilhante luz e amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Tais lugares não conseguem ser descritos com palavras deste mundo. Só de ver essas vistas brilhantes e magníficas lá, você já ficará totalmente emocionado, feliz, cheio de alegria. Mansões que são feitas de ouro e pedras preciosas e ruas transparentes de ouro com um brilho deslumbrante. É um mundo além da nossa imaginação e a sua dignidade e glória não podem ser medidas. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Apocalipse 21, 23. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Apocalipse 22, 1 e 2. Para quem, então, esse lugar tão lindo está preparado? Deus fez a Nova Jerusalém para, dentre todos os salvos, os seus filhos de verdade, que são santos e perfeitos como Ele. É por essa razão que Ele nos incentiva a nos santificar, dizendo: afastem-se de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5, 22, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 16, e portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5, 48. Entretanto, mesmo se santificando completamente, algumas pessoas entrarão na Nova Jerusalém e outras não, irão permanecer no terceiro reino, dependendo do quanto se assemelharam ao coração do Senhor e do quanto colocou em prática através de obras. Aqueles que entram na Nova Jerusalém não apenas se santificaram, mas também agradaram a Deus entendendo e buscando seu coração e obedecendo-lhe até a morte, de acordo com sua vontade. Imaginemos que em uma família haja 2 filhos. Um dia, o pai volta do trabalho e diz que está com sede. O filho mais velho sabe que seu pai prefere um refrigerante e então lhe traz um copo com o mesmo. Além de tudo, ele ainda massageia seu pai e o ajuda a relaxar. Já o filho mais novo, por outro lado, traz um copo de água e volta para o seu quarto para estudar. Dos dois, qual fez seu pai sentir-se mais confortável e satisfeito, conhecendo-o bem? É evidente que o filho mais velho. Da mesma forma, há uma diferença entre aqueles que vão para a Nova Jerusalém e aqueles que vão para o terceiro reino do céu, no que diz respeito ao quanto agradaram a Deus e o quão fiéis foram em tudo, entendendo e buscando o coração do Pai. Jesus diferencia a fé do quinto nível como a fé que agrada a Deus a fim de fazer com que entendamos a vontade do Pai mais a fundo. Deus nos diz que Ele se agrada muito com as pessoas que se santificam com fé. Ele diz que se alegra com aqueles que anseiam por salvar almas pregando o Evangelho. Deus diz que aqueles que são fiéis ao expandir seu reino e justiça são amáveis aos seus olhos. A coroa de ouro ou da justiça. A coroa de ouro ou da justiça será dada às pessoas que se encontrarem na cidade de Nova Jerusalém. Tais coroas são as mais gloriosas do céu e são colocadas apenas em ocasiões especiais como o grande banquete. Apocalipse 4, 4 nos diz: ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Os 24 anciãos são qualificados para sentarem ao redor do trono de Deus. Aqui, anciãos se referem, não aos literais anciãos da igreja, mas àqueles que são reconhecidos como pessoas que seguem o coração de Deus. Estas são completamente santificadas e fazem tanto o santuário visível como invisível em seus corações. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, Deus nos diz que o seu Espírito faz nossos corações como santuários.
Portanto, ele destruirá qualquer um que desonrar o seu santuário. Construir um santuário invisível é tornar-nos pessoas de espírito, livrando-nos dos nossos pecados, e construir um santuário visível é cumprir completamente o dever que temos neste mundo. O número 24 de 24 anciãos representa todas as pessoas que, não apenas entram pela porta da salvação pela fé como as 12 tribos de Israel, mas também se santificam completamente e são fiéis como os 12 discípulos de Jesus. 24 anciãos simboliza as pessoas que são totalmente santificadas, completamente fiéis em seus deveres e reconhecidas por Deus. Ele as recompensa com coroas de ouro, porque têm fé preciosa como puro ouro. Deus dá a coroa da justiça para aqueles que, além de se livrarem de seus pecados, cumprem seus deveres para satisfazê-lo com a fé que lhe agrada, como fez o apóstolo Paulo. Paulo enfrentou muitas dificuldades e perseguições pela justiça. Esforçou-se ao máximo e persistiu em todas as coisas de fé em fé para alcançar o reino de Deus e sua justiça. A todo tempo e em todas as coisas, glorificou a Deus e mostrou o seu poder em todos os lugares que foi. É por essa razão que ele pôde dizer: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Assim, nós acabamos de estudar sobre o céu, como avançar em sua direção e os diferentes lugares e coroas retribuídas a nós de acordo com a medida da fé de cada um. Que você possa se tornar um cristão sábio, que anseia não por coisas perecíveis, mas eternas, e que, de fé em fé, possa avançar em direção ao céu e desfrutar da eterna glória e felicidade da Nova Jerusalém, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro.